Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, espero que esse vídeo lhe encontre muitíssimo bem. Eu me chamo Luísa Garbim, atualmente sou mestranda no programa de pós-graduação em Letras na área de Estudos Literários da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje, em parceria com o meu colega Bruno Luiz Signori, doutorando na área de Estudos Linguísticos também na Universidade Federal de Santa Maria, a gente vai apresentar o nosso projeto intitulado Paródia e Crítica Social. Práticas pedagógicas para o letramento crítico em aulas de língua portuguesa no ensino médio. Nesse trabalho, então, a gente vai trazer um relato de experiência a partir de um projeto dinamizado em sala de aula. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre o contexto de trabalho, em seguida, o projeto elaborado e depois como ocorreu a dinamização desse projeto na prática, para depois partir para as reflexões e considerações finais e, por último, trazer as referências que embasaram teoricamente o projeto e essa apresentação. Falando um pouco do contexto de trabalho em que esse projeto foi dinamizado, ele ocorreu no segundo ano do ensino médio, numa turma que tinha em torno de 22 alunos, com faixa etária de 16 a 17 anos, numa escola particular localizada próxima ao centro da cidade de Santa Maria. Aqui, então, trazendo um pouco do que nos motivou, né, a pensar em trabalhar com a paródia com base numa crítica social, essa pergunta que de fato motivou a elaboração desse trabalho. Então, por que trabalhar com a paródia como materialidade geradora de crítica social no ambiente escolar? E aqui a gente parte um pouco do que traz o Cosson, principalmente na sua obra Letramento Literário, Teoria e Prática. Então, a proposta que a gente trouxe aqui se destina a reformar, fortalecer e ampliar a educação literária que se oferece no ensino básico. Então, em outras palavras, ela busca formar uma comunidade de leitores que saiba reconhecer os laços que unem as pessoas no seu espaço e no seu tempo. Então, como traz Cosson, uma comunidade que se constrói na sala de aula, mas que vai além do espaço da escola, porque fornece a cada aluno e ao conjunto desses alunos como turma uma maneira própria de ver e viver o mundo. Então, a noção que o Cosson nos traz é de dar subsídio aos alunos para que eles consigam se tornar leitores mais ativos e não leitores passivos. O que é ser um leitor ativo? Então, é absorver aquele texto literário, mas ser letrado literariamente, perceber como aquilo impacta o seu mundo e ter esses subsídios interpretativos também como uma maneira de olhar o mundo ao seu redor, de ser um cidadão mais ativo na sua sociedade e, de fato, perceber como a literatura tem esse poder de nos engajar socialmente e abrir os horizontes. Então, dar esse subsídio aos alunos e através da crítica social, né, da paródia como crítica social, é uma das muitas formas de trazer esse olhar mais crítico para a sociedade, para as questões que nos rodeiam cotidianamente. Então, a proposta de atividade, gênero paródia como crítica social, teve como proposta dinamizar uma atividade voltada a desenvolver não só a criatividade na criação de uma paródia, como também a criticidade ao se expressar por meio de uma possibilidade artística, refletindo e reconhecendo as críticas sociais existentes no gênero textual paródia e nos exemplos trabalhados em sala de aula. O exemplo que a gente levou para introduzir, então, o gênero paródia e a paródia de crítica social, perdão, foi a Canção Infantil, do César MC, que é um rap que reformula a música A Casa, do Vinícius de Moraes, uma música muito conhecida, inclusive pelos alunos, que facilitou bastante esse processo do entendimento do que é fazer uma paródia. Então, é uma paródia que ela fala muito sobre desigualdade social, sobre questões educacionais, sobre violência, sobre vulnerabilidade social e econômica. Então, o César, ele pega A Casa, do Vinícius de Moraes, e reformula, pelo menos na primeira parte da música, depois
a música vai para uma outra direção, mas ele reformula para, de fato, criticar socialmente a construção da nossa sociedade como um todo e as suas desigualdades. A partir disso, então, a gente traçou alguns objetivos para pensar na elaboração das aulas, e alguns deles foram refletir, através da música canção infantil, os diferentes contextos sociais e culturais, porque, como falei anteriormente, ela traz essa diversidade de contextos, identificar e compreender as características do gênero textual paródia, perceber a paródia como um gênero intencionalmente intertextual e interdiscursivo, adaptar uma obra original ao novo contexto, visto que esse trabalho tem uma proposta prática no final, dos próprios alunos desenvolverem sua paródia, desenvolver e estimular uma escrita criativa através dessa atividade prática, estabelecer uma relação entre gênero textual de paródia e sociedade por meio da crítica social e realizar a apresentação da paródia produzida em sala de aula, então ter esse momento de socialização como turma. A partir desses objetivos, então, a organização das aulas foi feita em 4 períodos de 50 minutos, sendo que na primeira aula, então, a gente trouxe algumas questões introdutórias sobre música, mas para quebrar o gelo e conhecendo os alunos e eles poderem falar um pouco sobre o que eles gostam, sobre a realidade deles, o que funcionou bastante, porque aos poucos eles foram se engajando mais e mais, até que no momento que chegou, de fato, as práticas de reflexão e debate, eles já estavam mais livres e dispostos a falar. Logo depois, a gente fez uma leitura conjunta da música Casa, do Vinícius de Moraes, o fato deles já conhecerem também facilitou, E, em seguida, então, a apresentação da música e do videoclipe Canção Infantil, do César MC. Depois que os alunos ouviram e assistiram ao videoclipe, a gente fez um momento bem livre de conversa, reflexão e debate sobre a música, visto que ela tem um grande teor crítico que gerou bastante debate, foi muito produtivo. E, em seguida, a gente estabeleceu uma análise comparativa conjunta ali entre a Casa, do Vinícius de Moraes, e a Canção Infantil. Então, nesse momento, os alunos iam falando que eles viram de semelhança, trechos que o César MC manteve da Casa do Vinícius de Moraes, da obra original, trechos que foram mudados, coisas adaptadas, referências. Então, foi um momento bem produtivo. Na segunda aula, então, a gente passou para uma parte mais teórica, de fato, para os alunos terem conhecimento do gênero e terem esse embasamento para depois poderem criar suas próprias paródias. Então, a gente apresentou outros exemplos, tanto na questão musical, quanto na questão literária, no cinema, então paródias de filmes também, para eles perceberem como é um gênero amplo, E depois, então, a base teórica, de fato, do gênero textual paródia e da questão da crítica social. Depois dessa explanação, a gente fez a explicação detalhada da proposta da atividade, que consistia nos alunos se dividirem em grupos de 4, 5 pessoas e elaborarem as suas paródias. O único requisito fixo, que a gente pediu foi para que fosse uma paródia com um teor de crítica social. Quanto à música, quanto como seria feito, isso a gente deixou bem livre justamente para os alunos poderem explorar a criatividade deles, para a gente ter um vasto leque, de escolhas dos alunos, o que foi muito bom, porque eu acho que facilitou também com que eles conseguissem desenvolver isso de uma maneira mais fluida. Depois, desse período, na própria aula 2 de explicação, eles já começaram a produção, se juntaram nos grupos e foram ali criando, e a terceira aula também foi destinada para que eles pudessem fazer, então, a elaboração dessa paródia em aula. Foi um momento muito legal, porque eu e meu colega ficamos circulando por ali, vendo se alguns precisavam de ajuda, tirando possíveis dúvidas. Então, acho que isso também facilitou o processo de criação deles. E por último, na última aula, então, a gente fez um momento de apresentações, socialização dessas paródias e do encerramento das atividades. Então, aqui algumas imagens, os alunos assistindo ao clipe Canção Infantil. E aqui alguns resultados. Então, a gente teve esta paródia que um grupo fez sobre a importância de respeitar as mulheres e questões do feminino na sociedade, como o feminicídio, criticando a impunidade desses crimes. Aqui também a gente teve uma paródia,
em desenho, uma das meninas fez desenho. Então, ter deixado amplo, né, esse escopo de possibilidades para os alunos explorarem foi muito importante também para o desenvolvimento criativo e artístico que essa atividade requeria. E agora, partindo para as considerações finais e reflexões, a proposta, então, de trabalhar a paródia como ferramenta de crítica mostrou-se eficaz para instigar o pensamento reflexivo e criativo dos alunos. Além disso, através das atividades, foi possível promover um espaço de expressão e diálogo e reafirmar a relevância de práticas pedagógicas que estimulem a formação coletiva do conhecimento e a formação de sujeitos críticos. Então, recuperando aqui as palavras de Cosson, que foi uma das nossas referências teóricas, fazer com que esses alunos olhassem criticamente para aquilo que está ao redor deles e usar a literatura como uma ferramenta para isso, como algo que, de certa forma, amplie os horizontes deles. E a gente teve resultados muito legais de paródias com crítica ao cuidado ao meio ambiente, crítica à corrupção. Então, um escopo muito grande, né, que permitiu com que esses alunos se expressassem criticamente ao que acontece ao seu redor. Aqui algumas referências utilizadas. E a gente agradece muito ao espaço do evento e a quem assistiu até aqui. Obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.